Olá pessoal, mais um início de semana com o nosso projeto Vida Feliz. Estamos no dia 6 de abril de 2026, ao vivo, para mais uma reflexão, na expectativa de, como sempre, pensarmos em alguns aspectos das nossas vidas que são aspectos assim que nós entendemos interessantes. Oi meu amor, Maria Ângela, bom dia. Alguns aspectos que são bastante interessantes que nós levemos em consideração para que a gente tente ter uma vida minimamente feliz, não é verdade? O Marcelo, querido Zé Ricardo. E o tema de hoje é um tema também bastante interessante. Meu querido amigo Luiz Martins está sempre aí com a gente, ele e a Rosa. O tema hoje é sobre impulsividade. Aquelas ações que são impensadas, que geram problemas muitas vezes, né? E não há dúvida que a ação impulsiva... Oi Martinha, bom dia. A ação impulsiva, ela é a causa de muitos males. Até porque o que caracteriza uma ação impulsiva é exatamente o fato de ela ser praticamente automática. É uma reação impulsiva, como o próprio nome sugere, mas é uma ação geralmente impensada, onde não há, da nossa parte, a capacidade de refletir sobre as consequências daquela ação. Então é claro que, ao longo da história da humanidade, muitos e muitos erros graves, eles aconteceram exatamente por terem, as pessoas que os cometeram não conseguiram pensar, raciocinar, refletir antes que a ação acontecesse. Então, geralmente, produz consequências graves e muitas vezes terríveis, que comprometem talvez uma vida inteira. Toda uma existência fica comprometida a partir do momento que aquela ação intempestiva, impulsiva, ela foi tomada. Então, fazendo ontem uma pesquisa sobre esse tema, eu achei interessante um termo utilizado. Fala, André Rodrigues, querido, Quelone. Um termo utilizado por um autor, aqui agora eu me lembro qual, que ele falava que a impulsividade é o nosso emocional sequestrando o nosso raciocínio, sem o devido cuidado de medir as consequências que... Deixa eu só ver aqui que está tendo um probleminha aqui medir as consequências daquilo. Está falando aqui que na juventude ele era muito impulsivo e hoje pensa 1000 vezes antes de reagir. Esse deveria ser o caminho, né? Quando nós somos mais jovens, realmente nós somos muito impulsivos. Nós, enfim, toda aquela pujança, toda a energia da juventude, em muitas situações a impulsividade está ali presente, né? Mas não há dúvida que o grande desafio da nossa vida, até hoje, Marcelo, né? Porque dependendo do que aconteça no nosso contexto atual, nós vamos reagir impulsivamente. Então nós vivemos dentro de uma sociedade em que a todo instante nós nos vemos envolvidos com situações que nos agridem, né? Situações que acontecem o tempo todo conosco, e se nós não tomarmos o devido cuidado, nós vamos reagir impulsivamente, instintivamente. Então, seja no trânsito, seja no trabalho, ou seja, qualquer situação em que nós nos vejamos de alguma forma contrariados,
Se não tomarmos o devido cuidado, nós vamos reagir de forma impulsiva. Então, através de uma palavra, através de um ato, né? Então, isso é muito ruim. Então, é um grande desafio a gente controlar as nossas ações. É claro que é muito difícil, como eu falei ainda há pouco, as situações, muitas vezes, para cada um de nós, existem os chamados gatilhos que fazem com que nós tenhamos ou possamos ter atitudes extremamente impulsivas, impensadas. Então, talvez um bom exercício é tentarmos identificar quais são esses gatilhos. O que acontece no meu dia a dia que pode me levar a ter uma atitude impensada, impulsiva, automática, instintiva? Isso é um primeiro grande exercício para a gente tentar fazer, né? Porque uma coisa que para mim é extremamente grave e agressiva, para uma outra pessoa não é. A pessoa tira de letra, ou seja, a pessoa não vai se abalar. Então isso é uma coisa muito particular, muito pessoal. Mas ainda assim é interessante que nós tentemos identificar quais são essas situações que nos levam a reagir impulsivamente, né? Será que é no trânsito? Será que é, sei lá, no trabalho? Enfim, acho que é um exercício interessante para a gente fazer. Porque a partir do momento que a gente, desculpa, através dessa análise, a gente consegue identificar quais são esses gatilhos, nós podemos começar a nos trabalharmos, né, dentro do controle da nossa reação. Porque nós conseguimos, sim, podemos. Nós temos todas as condições de poder fazer todo um trabalho, né, um trabalho mental, um exercício mental, de disciplina, para evitar que esses rompantes aconteçam nas nossas vidas. Até porque, como eu falei, né, quantas pessoas hoje estão presas, estão, enfim, condenadas exatamente por falta de controle num determinado momento da sua vida, por falta de 10 segundos, 15 segundos, que destruíram a vida toda por causa de uma atitude impensada, impulsiva, né? Então, a partir do momento que a gente tenta analisar o que efetivamente tira a gente do sério, né? Tem pessoas que conheço que só se alteram quando se fala de futebol, é algo surreal. Isso é um dos detalhes. Isso é um dos detalhes, né? Tem pessoas que se transformam quando falam de futebol, quando falam de política, quando falam etc, 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 né? Quando são fechadas no trânsito, né? Quando vem atitude, qualquer tipo de atitude que de alguma forma o indivíduo se veja contrariado, agredido, ele pode ter uma reação impulsiva. E essa reação, como a gente está falando aqui, ela pode gerar, sim, problemas. E a Joana, porque se nós não procurarmos fazer esse exercício constante, nós vamos estar o tempo todo no limite ali de cometer um ato do qual a gente vai se arrepender talvez pro resto da vida, né? Então, existem técnicas, né, que são variadas. Cada um de nós pode e deve exercitar alguma técnica, já que eu consegui identificar o que me tira do sério. Então, acho que é interessante cada um de nós procurar uma estratégia para tentar antecipar de maneira racional a atitude que a gente geralmente tem diante de determinados momentos da nossa vida. Cláudia Sanches, queridona, né? Então, pode ser através da meditação, pode ser através de exercícios respiratórios. Isso é muito interessante, né? Diante da perspectiva de que a gente vai ter aquela reação impulsiva, a gente parar, tentar respirar durante 1 minuto, e é muito tempo, 1 minuto, dependendo do que seja, a gente conseguir fazer exercícios respiratórios,
inspirar profundamente, soltar também, bem lentamente. É alguma forma, tem aquela famosa história, né, que o Chico Xavier teria sugerido que beba água, né? Bota água na boca, fica com a boca cheia d'água, que não vai sair nada enquanto a sua boca estiver cheia d'água, não vai sair, pelo menos através da voz, da palavra, não vai sair nada do qual a gente vai se arrepender depois, né? Então, esse é o caminho. Cada um de nós, analisando o que tira a gente do sério, o que pode fazer com que a gente reaja impulsivamente, a gente trabalhar isso de alguma forma. Até porque às vezes é chato, né? Oi, Verônica, querida. Que a gente fala alguma coisa de forma impulsiva e depois a gente fica, cara, por que eu fui falar aquilo? A gente se arrepende, a pessoa lá ficou magoada e às vezes, enfim, é uma coisa boba, né? Mas pode também, como a própria Joana de Andes está falando aqui, pode trazer para nós erros gravíssimos, né? Então ela sugere que a gente medite mais antes de agirmos, tomando decisões tranquilas e alentadoras, né? É um grande desafio, eu sei muito bem disso, gente. Não é fácil, não é fácil, até porque cada um de nós vive muitas vezes dentro de um contexto que é um contexto difícil, que são situações que acontecem e que, se nós não tomarmos o devido cuidado, nós vamos reagir de uma maneira da qual a gente vai se arrepender depois tremendamente. Então, o tema de hoje é esse. E se a gente, como eu sempre falo, né, a gente sempre traz alguns temas aqui que eles são importantes da gente pensar, tá? Porque nos magoamos e magoando outras pessoas. Temos atitudes que podem comprometer tremendamente a nossa vida, o nosso dia. Às vezes, logo cedo, de manhã, a gente tem uma reação impulsiva e isso vai trazer grandes problemas para todos nós. Tá bom, meus queridos? Então, desejo a vocês uma semana de muita paz, de muita serenidade, de muita reflexão, raciocínio sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E seguir em frente, porque todo mundo merece ser feliz. E nós temos grandes instrumentos para construir essa felicidade que a gente tanto quer. Tá bom, meus queridos? Tá aí, o primo tá entrando agora. Um beijo grande para todos vocês. Que na próxima segunda-feira estamos aí firmes e fortes. Tá, mas tranquilo, primo. Vê aí depois que ficou gravado. Um grande abraço para vocês.